espectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Senhor presidente, é inacreditável nós termos que voltar a essa tribuna para defender um dos maiores e mais exitosos programas sociais da história recente do nosso país, o programa Mais Médicos. No entanto, essa fala é necessária para não permitir que a farsa, que as falácias e as mentiras por trás das quais insistem em viver alguns setores deste país, criando factoides políticos para plantar na imprensa. O mais recente deles é o caso de alguns dos médicos, entre eles cubanos, que se afastaram do trabalho de assistência humanitária para o qual foram legitimamente contratados. Quando começamos a discussão desse programa aqui no Congresso Nacional, houve uma ampla mobilização dos pessimistas de sempre para afundar essa iniciativa. Diziam que era um absurdo, que aquilo não ia dar certo, que não resolveria nem os problemas mais urgentes da nossa população. Imediatamente, o povo brasileiro, o maior beneficiado e verdadeiro interessado, deu a sua resposta com o total respaldo e o irrestrito apoio à ida de médicos para as comunidades onde inexistiam ou eram escassos esses profissionais com a finalidade de se dedicarem à atenção básica à saúde. Pesquisas mostraram que mais de 80% da população brasileira defendiam o programa, em razão de que os seus opositores silenciaram, se esconderam, outros reconheceram o erro e, pasmem vossas excelências, houve até deles que fizessem constar em seus programas de governo o programa Mais Médicos. Ou seja, mostraram que não estavam em sintonia com o Brasil e perderam o debate. Agora, esses mesmos setores, aproveitando-se da desistência de alguns médicos, que não representam nem 1% do total dos profissionais contratados pelo programa, utilizam essa questiúncula para, mais uma vez, tentar desqualificar o programa Mais Médicos. Esse programa já levou até agora o trabalho de mais de 6.600 médicos a 2.200 municípios, 28 distritos indígenas, atendendo quase 23 milhões de brasileiros em todo o território nacional. Ontem, cerca de 3.000 novos profissionais foram anunciados pelo ministro da Saúde, Arthur Quiorio, o que elevará para 3.279 o número de cidades atendidas por esse programa, cujo alcance social é sem precedentes na nossa história. 74% da demanda dos municípios já foram supridos pelo governo federal. E nem todos os médicos trazidos são suficientes para contemplar todas as cidades que aderiram ao programa, restando ainda 19% delas ainda à espera desses profissionais. É importante registrar aqui que São Paulo e Minas Gerais, estados de governos insuspeitos, foram os que mais pediram e mais receberam profissionais do Mais Médicos. O governo da presidenta Dilma não se pauta por mesquinharia política. Ele vê a necessidade da população, os municípios com baixo IDH, aqueles onde ainda persiste a pobreza extrema, e age para reverter esse quadro social de séculos de atraso. É essa a raiva da oposição. É ver o aumento das consultas, dos acompanhamentos, é ver o crescimento dos atendimentos em saúde mental, o atendimento a hipertensos, diabéticos, a usuários de álcool, a pessoas com tuberculose, a gestantes. Enfim, é a contrariedade de ver que o programa dá certo, apesar da torcida contra.
Até o fim do mês que vem, nós atingiremos a meta prevista de termos 13 mil médicos, ao passo que teremos aberto 11.500 vagas de medicina no país, mais de 12 mil vagas em especialização e investido outros 15 bilhões de reais na expansão da rede de saúde. Dessa forma, não nos causa nenhum constrangimento esse circo montado por conta de 5 médicos cubanos que possam ter deixado o programa por razões notadamente políticas, e até que venham a ser mais. Querer fazer disso um cavalo de batalha para atingir o programa Mais Médicos e o governo da presidenta Dilma é mostra de pequenez política e falta de discurso da oposição. É uma oposição que comemora as desistências, enquanto a população é apenada e lamenta a saída dos médicos que o governo age para mais rapidamente substituir. Prova do total descompasso desses setores em relação à sociedade. Nesse debate, eles já foram derrotados uma vez e eu tenho certeza, serão derrotados de novo, porque a população já demonstrou que aprova e quer mais médicos e que não abrirá a mão dele até que tenhamos profissionais nossos, permanentemente, em cada canto do território nacional. Nós não vamos sucumbir a essa tentativa de desmoralizar o programa. Vamos continuar lutando e criando as condições para que o povo brasileiro tenha acesso à saúde. Recentemente, o coordenador desse programa, o médico Mozart Salles, disse uma coisa muito certa quando analisava a resistência que alguns segmentos tiveram a esse programa. É difícil fazer coisas que beneficiem os pobres desse país, mas nós vamos continuar fazendo. Eu, infelizmente, senador Cristóvão Buarque, esse é o tempo da liderança, eu não poderia regimentalmente lhe dar uma parte, a não ser que... Obrigado, senador, porque eu acho que esse é um tema que justifica, sim, não a parte de uma pessoa, de um senador, mas de muitos. Nós temos que ver que o Brasil tem, ao longo de séculos, deixado populações e mais populações sofrendo e morrendo por falta de médicos. Essa é uma realidade. Essa realidade tinha que ser quebrada. E não dava para a gente quebrar esperando que tivesse todos os mais modernos equipamentos, que tivesse os médicos brasileiros disponíveis para ir. Eu creio que o governo realmente encontrou uma saída que, embora não seja ideal, não seja permanente, é a saída emergencial para esse momento, que é termos médicos vindo de outros países em vez de apenas de outros estados. Eu creio que é a saída e o resultado está vindo. O resultado são as pessoas com médico. E aproveitar o fato de alguns desistirem para dizer que o projeto fracassa é um erro. Se a gente for olhar o número de desistentes que faz o Enem, se a gente olhar quantos abandonam a faculdade, inclusive de medicina, durante o curso, o índice é muito maior. Por outro lado também, essa ideia de que quem está desistindo são cubanos, não, a desistência é em todas as nacionalidades, é natural. Eu até gostaria de ver do Ministério da Justiça a lista dos que desistem com a respectiva nacionalidade, para a gente ver que percentualmente é capaz de ser menor o índice de desistência entre cubanos do que das outras nacionalidades. Então esse é um programa que nós deveríamos estar todos unidos para mantê-lo e superá-lo o mais rápido possível com um programa definitivo de formação de mão de obra com consciência dos médicos para irem para esses lugares, com programas que os atraia para lá e com os equipamentos que todos nós desejamos ter. Eu parabenizo pela sua fala e creio que é lamentável que a gente ainda precise defender a ida de médicos para os lugares onde não há médicos. Agradeço, senador Cristóvão Buarque, e pergunto ao presidente se posso conceder-se a parte ao nosso companheiro. Vou negar o pedido de 2 líderes dessa casa. Muito obrigado, prezado líder Humberto Costa. Eu não tenho nenhuma objeção à ida de médicos para atender as populações carentes. Pelo contrário, eu acho que é uma boa medida. Acho, inclusive, que a votação de medida provisória, prevendo que, a partir de um determinado prazo,
esses médicos se submetam à revalidação dos diplomas, conforme prevê a legislação brasileira, uma medida saudável. O meu problema, meu caro senador Humberto Costa, é com as condições de trabalho iníquas a que são submetidos os médicos cubanos, não os venezuelanos, os colombianos, os espanhóis ou os brasileiros, porque esses ganham R$10.000. Agora, o médico cubano que trabalha ao lado, no consultório ao lado de um colega seu, fazendo o mesmo trabalho, o mesmo serviço, ganhar R$900, enquanto o outro ganha 10.000, é iníquo. É uma afronta a princípios do direito social que estão escritos na Constituição e que dizem que a trabalho igual deve corresponder salário igual. E a resposta que o governo dá para esta barbaridade é um escárnio à inteligência das pessoas. Dizer que esses médicos estão aqui para fazer curso de aperfeiçoamento. E os venezuelanos não estão fazendo curso de aperfeiçoamento? Por que o cubano ganha 900 e o venezuelano 10.000? Por que o cubano ganha 900 e o espanhol ou o brasileiro 10.000? Isso não tem o menor cabimento. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Aloysio Nunes. Quero dizer que Vossa Excelência tem conhecimento porque participou do debate da medida provisória que virou lei do Mais Médicos, em que o relacionamento com os cubanos é feito por intermédio de um contrato assinado entre o Brasil, a OPAS e o governo de Cuba, e as condições que esses médicos cubanos têm são aquelas que eles têm como funcionários públicos em Cuba. Naturalmente que o governo está aberto, eu já vi manifestações do ministro Quioro, até para rediscutir essa temática com a OPAS, mas isso de forma alguma pode servir para o que alguns desejam, que é, ao pegar um detalhe, tentar inibir esse direito que o povo brasileiro está adquirindo agora. Desculpe, senhor presidente, e obrigado a todos que tiveram a tolerância de me ouvir.